as estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. É um livro antes de Salmos. Se você abrir em Salmos, você vai para um livro anterior, já é o livro de Jó, no capítulo 1. Aos visitantes que têm crianças, nós temos salinhas para elas. Você pode se dirigir até lá no fundo, o diácono vai te mostrar qual é a sala da idade do seu filho ou da sua filha, tá bom? Tem lá monitores que vão estar ensinando a palavra de Deus para eles. Temos o berçário também lá em cima, no mezanino, né? Uma sala para um pouquinho maior, com ar condicionado, tudo para eles estarem ali confortáveis, tá bom? Então vamos lá, Jó capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também, ou melhor, 500 juntas de bois, né? Não, 500 jumentas de boi não pode ser, né? Então 500 juntas de bois, né? E 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos, peça ao Senhor agora nesse momento, para falar conosco, para falar com você. Ore pela minha vida, para que eu seja um canal de bênção na sua vida, para que o Senhor me use nesta noite, coloque as palavras na minha boca, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o que eu venha falar, venha do Senhor. Pai querido, nós estamos diante de Ti, reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade, reconhecemos, Senhor, que somos dependentes do Senhor, e por isso, ó Deus, nós clamamos agora, nesse momento, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha abrir, Senhor, ó Pai, a nossa mente, para a compreensão da Tua palavra, Deus, que cada um aqui possa entender de fato, aquilo que o Senhor quer falar conosco na Tua palavra, porque muitas vezes, Senhor, ó Pai, nós lemos a palavra e não entendemos, mas nesta noite venha ser diferente, que possamos ter o real, ó Pai, entendimento da Sua palavra. Por isso, ó Deus, eu repreendo agora toda a seta do inimigo, todo o poder das trevas, tudo aquilo que tem cegado, que tem tampado os ouvidos, para que as pessoas não entendam. Eu ordeno que se retire agora e saia, em nome do Senhor Jesus, que cada vida possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para ele, em nome de Jesus, amém? Amados, nós vamos falar um pouquinho hoje, nessa noite, sobre este homem, chamado Jó. Quem aqui já ouviu falar de Jó, esse nome Jó? Levanta a mão, né? Tem gente que fala assim, esse aí tem paciência de Jó, né? Tem pessoas que falam assim, é um nome até citado no mundo aí, sobre Jó. Quem foi este homem chamado Jó? Jó foi um homem que ele era um servo de Deus,
e ele andava de acordo com a palavra do Senhor, ele andava de acordo com os princípios de Deus, e a Bíblia fala que ele era um homem realmente íntegro. Mas também Jó era um homem como eu e você, mas talvez tenha alguma diferença nele entre eu e você, baseado assim, comparando com ele, né? E se existir talvez essa diferença, talvez é a hora de nós mudarmos, porque na verdade Jó, nós podemos colocar ele como um referencial na família. Nós estamos vendo tempos tão difíceis, de tantas lutas, de tantas provas, dificuldades, e tantas vezes nós encontramos pessoas até mesmo sem palavras, e nós vemos então Jó aqui, ele verdadeiramente foi um referencial para a família dele, e eu creio que é também para a nossa família, sabe, um referencial. E eu quero ler nesta noite alguns versículos que mostram para nós que realmente Jó era um referencial. A primeira coisa que eu quero destacar é que ele era um referencial na família, primeiro, porque confiava em Deus com integridade, né? Está aí no versículo 8, olha o que diz aí no capítulo 1, versículo 8: e perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Aqui a palavra está dizendo assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Deus está se referindo a Jó, não é uma pessoa qualquer, não é um vizinho, não é o dono da mercearia, não é, sabe, o patrão dele, na onde ele trabalhava, não. Quem está se referindo aqui a Jó é o próprio Deus, e o próprio Deus, que conhece verdadeiramente como nosso coração de fato é, ele faz essa referência a Jó. Ele diz: Jó é um homem íntegro, ele é um homem reto. E veja bem, o que é um homem íntegro? O que é um homem reto? Por que ele para nós deve ser um referencial na família? Primeiro, porque ele era um homem que confiava em Deus em todos os aspectos. Hoje em dia nós encontramos pessoas que dizem que têm fé. Por exemplo, quantos aqui têm fé em Deus? Levanta a mão. Aí, todo mundo, eu também. Todos nós temos fé em Deus, mas às vezes no exercitar desta fé, nós deslizamos um pouco. Por exemplo, você confia em Deus? Confia ou não confia? Lembra de uma ilustração que tinha um rapaz que ele passava numa corda bamba de um lado para o outro, em cima de um prédio de 15 andares. Todos os dias ele pegava sua bicicletinha e ele cruzava, de um lado para o outro, naquele prédio para o outro prédio. Aí ele, no outro dia, a mesma coisa, no outro dia, a mesma coisa. Aquilo durante anos, ele fazia aquilo, ele nunca caiu da bicicletinha, muito menos do prédio, e ele fazia aquilo com extrema segurança. Aí então, de determinado dia, se encontram dois rapazes ali embaixo do prédio, e um dos rapazes pergunta para o outro, falou assim: olha, você sabe por um acaso daquele rapaz que cruza de bicicletinha todos os dias naquele cordão de um prédio, desse prédio para esse outro prédio? Você já ouviu falar dele? Ah, sim, eu já até vi ele atravessar. Como ele atravessa sempre com bastante segurança. Eu vou fazer uma pergunta para você então. O outro disse: se ele for passar naquela corda bamba hoje com a bicicletinha, você acredita que ele passa? Aí o rapaz falou assim: lógico, durante anos ele passa, ele nunca caiu. Lógico, você confia mesmo que ele consegue passar? Você tem confiança que ele passa? Ele disse: sim, porque eu vejo ele passar todos os dias. Aí o rapaz então disse para ele: pois bem,
O rapaz da bicicletinha sou eu. Eu quero te convidar a sentar na bicicletinha e passar comigo. Você passaria? Será que nós confiamos mesmo em Deus? Porque nós declaramos que confiamos em Deus, mas na hora que a situação aperta, na hora que a dificuldade vem, na hora da prova, vem aquele frio na barriga, você olha de cima do prédio e fala, mas é alto demais. Espera aí, que tamanho é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Quem é esse Deus todo-poderoso que faz milagres, que opera maravilhas? Jó era um referencial na família, sabe por quê? Porque verdadeiramente ele sentava na bicicletinha com Deus, e ele andava de um lado ao outro, ele confiava. Ele era um homem íntegro, ele não ludibriava, ele não fazia as coisas erradas em seus negócios eram corretos. O dono da padaria não precisava ficar cobrando ele. O dono da mercearia não precisava ficar anunciando para todos os vizinhos que ele tinha uma conta que já fazia 3 meses que ele não pagava. Ele era íntegro, ele acertava as suas contas, ele era realmente um referencial nos negócios, por isso ele é um referencial na família. Quantos hoje estão passando por dificuldades, por lutas, e não conseguem acertar as suas contas, as suas coisas, e não tem sido um referencial talvez para os filhos, dentro de casa? Deus conhece o seu coração, tudo bem, Ele sabe, mas irmãos, nós temos que ser um referencial nos negócios, nós temos que ser um referencial na nossa palavra. Quando a gente dá a nossa palavra, e a gente fala algo, nós temos que cumprir. Sabia que muitas vezes nós falamos assim para o nosso filho, olha, amanhã o pai vai com você jogar bola, já faz 3 meses, e isso não aconteceu. Integridade é ter palavra, principalmente com os de casa. Nós prometemos às vezes e não cumprimos. É integridade na palavra. É você falar que você vai num determinado lugar e você cumprir a sua palavra. Eu prometi essa semana para o meu filho que eu iria andar com ele de skate. Até parece que eu ando de skate, né? Tentei, já levei uns 3 tomos lá no Ralph. E aí então, mas eu dei a minha palavra para ele, e ele falou assim, pai, o senhor falou para mim que o senhor iria. E aí eu peguei ele, peguei mais uns amiguinhos, inclusive o seu filho também, pastor Eduardo, e fomos lá, e eles andaram, irmãos, de lá de Mauá até em casa, eles não cansaram de dizer, obrigado por você ter trazido a gente. Eles ficaram tão felizes. Eu cumpri com a minha palavra. Integridade é dar a palavra, mas integridade também muitas vezes é na falta da palavra você consertar o seu erro, porque integridade muitas vezes nós faltamos com a palavra, né? Nem vou perguntar aqui quem aqui algum dia faltou com a sua palavra, não vou perguntar isso, mas na nossa falta da palavra, às vezes você prometeu algo e não cumpriu, é admitir o erro, reconhecer o erro e pedir perdão. Aí então as pessoas vão falar assim, olha, fulano, ele errou comigo, mas ele reconheceu, admitiu e pediu perdão. Eu vejo que ele é um homem íntegro. Reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro, isso também é integridade. Não estou dizendo que você tem que ser 100% e não errar em nada, aliás, quem não erra? Mas admitir as falhas também é integridade. Talvez você tenha que reconhecer para alguém, pedir perdão para alguém. Jó era um homem íntegro e reto, e ele mantinha a sua palavra, ele reconhecia. Ele também era um referencial como servo de Deus, homem que se desviava do mal, não seguindo os padrões do mundo. Nós lemos aqui no versículo que o próprio Deus se refere a ele também como um homem que se desviava do mal. Irmãos, quantas coisas más hoje existem no mundo? Quantas companhias que você muitas vezes andam, os colegas da faculdade, você tem que ter uma amizade, mas sabia que há uma diferença entre colega e amigo? Você pode ter colegas
Colegas é aqueles que você às vezes tem que compartilhar algo, um trabalho de escola, sabe, estuda junto, são colegas. Mas amigo é aquele que está sempre nas horas que você mais precisa e te dá o bom conselho. Isso é amigo. Amigo não é aquele que só passa a mão na sua cabeça e diz: tá tudo bem, não deu certo e tal, não tem problema, vamos curtir a vida. Não, amigo é aquele que também te corrige. Ei, não é desse jeito não, você está fazendo errado, tem que fazer da maneira correta. Então amigo é aquele que às vezes vai falar algo que você não gosta. O colega não. O colega ele não tem compromisso com você, por isso ele não te repreende. Ele não tem compromisso com a sua família, por isso ele não te exorta, por isso ele não diz que você está errado em deixar sua mulher em casa, às vezes nas sextas-feiras à noite, por isso que ele não diz que você está errado em sair domingo pela manhã, e nem ligar para a sua família, e nem avisar para onde você foi. Ele não está nem aí, ele não tem compromisso com a sua casa. Mas o amigo é aquele que vai te orientar, porque ele se preocupa com a sua família, ele se preocupa com a sua casa. Jó era um homem que se preocupava. Sabe, se você é adolescente, se você sai de casa, vai para um determinado lugar, avise seu pai, avise sua mãe para onde você foi, para onde você vai. Se você vai mudar a trajetória, avise: olha, eu estava indo talvez lá para o ragaço, né, comer uma coxinha, mas agora eu estou indo para o zoológico, tudo bem, pai? Antigamente eles pediam, hoje eles só chegam e falam assim, né? Não, hoje não, né? Eles são comportados, mas eles faziam assim: olha, eu posso ir? Ele não chega avisando: olha, estou indo. Jó era um homem que, como servo de Deus, se desviava do mal. Por isso que muita gente hoje tem, sabe, passado por umas situações, e aí então não se desvia do mal, aquelas amizades que não são boas, né? Aquelas rodinhas que não são legais, lá no trabalho onde você trabalha. Você sabe que tem locais lá que você não deveria estar lá, você não deveria estar no meio deles. Você sabe que tipo de conversa rola, você sabe qual é o papo, você sabe o que eles estão pensando, até mesmo colocando você, e você não tem sido um referencial lá, você é igual a eles. Nós precisamos ser um referencial como Jó. A família precisa de um referencial. O seu filho precisa ver que você, como pai, tem que ter uma posição diante de certas pessoas e ser referência. Os nossos filhos precisam disso. Alguém que tem posicionamento. Ser íntegro e reto é isso também, alguém que se posiciona, alguém que não vai concordar com tudo aquilo que o mundo passa para você. Quantas coisas nós podemos enumerar hoje? Os programas na televisão. Você tem o poder de escolha. E interessante que geralmente na televisão, quando a gente senta em casa, a gente senta em família. Aí senta o pai, a mãe, senta os filhos, né? E ali então vão desfrutar de um momento juntos, embora quase não se conversam porque estão prestando atenção num programa. Mas o pior de tudo não é isso. Que tipo de programa está sendo escolhido para a família? Que tipo de programa é esse? Vai acrescentar alguma coisa boa? Jó era um homem que se desviava do mal. Talvez você vai ter que tomar algumas decisões em se desviar do mal em relação àquilo que você tem permitido estar dentro da sua casa através de um programa. Não estou dizendo que você não deva assistir, você pode sim assistir, mas você pode escolher aquilo que é melhor para a sua família, aquilo que é melhor para a sua vida. Você está entendendo? Jó era um homem que foi um referencial para a nossa casa, para a nossa família. Em segundo lugar, né, ele foi um referencial na família porque amava seus filhos. Sabia que Jó ele teve, né, junto com a sua esposa, 10 filhos? Parece alguns aqui, né? Maioria nordestina. Ele lá de Pernambuco, minha sogra teve 10, né? Então a família é grande, família numerosa, né? Família. Hoje em dia, né, os casais têm tido um planejamento familiar, né? Mas antigamente era 10, 15, 20 filhos, e Jó era um desses. Não tinha televisão na época, né? Mas olha lá, versículo 2, olha o que diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, né? Então, ele possuiu ali na sua família 10 filhos. E interessante que nesses 7 homens e nessas 3 mulheres,
Ele cuidava de seus filhos e amava seus filhos de uma forma muito grande, de uma forma assim, com intensidade. Nós temos que gastar tempo, se preocupar também com a nossa família, em oração, orar todos os dias pela nossa casa, interceder pelos nossos filhos, deixar um pouco, a parte informatizada de lado, de só se preocupar aonde as pessoas estão. É tão fácil, você pega um celular e liga, e aí, está tudo bem? Em vez de gastar um pouquinho mais de tempo na presença de Deus, fala: Senhor, cobre meu filho nessa noite, com a tua presença, que a tua presença venha estar no coração dele, que ele não venha se contaminar com as pessoas que estão à sua volta. Outro dia eu estava orando pelo meu filho, eu tive uma notícia que ele houve um livramento lá na empresa. Eu oro todos os dias aqui de manhã por ele, para que ele não tenha nenhum acidente, que ele venha a ser o melhor funcionário da empresa. O rapaz montou a máquina na qual ele trabalha, e as lâminas trabalham jogando o material para fora, e o rapaz montou a máquina ao contrário, puxando o material para dentro, e ele tem que ficar com uma luva, passando a mão naquele cilindro, alguma coisa assim, não conheço a máquina, mas ele disse que era mais ou menos isso. E na hora que ele passou a mão, o cilindro puxou para dentro, ele puxou a mão e só foi a luva. Deus deu livramento. Naquele dia eu tinha orado pelo meu filho, o Juninho, e a mão dele, está ali o Juninho. Cadê o Juninho? Está ali? Fica de pé, filho, não vai ficar bravo comigo. É esse menino bonito, está com casamento marcado para o ano que vem, em abril, e ele teve esse livramento. Ele toca aqui na frente, é o instrumento de Deus, que Deus usa na vida dele. Além da voz, é as mãos. Eu vejo que foi um ataque do inimigo contra a vida dele, querendo eliminar aquilo que ele tem de precioso. Pode sentar, filho. Aquilo que ele tem de precioso, que é o ministério dele. O inimigo não queria acabar com ele, mas queria acabar com o ministério dele, que é que ele toca para o Senhor. E muitas vezes o inimigo vem contra as nossas vidas, ele arma ciladas, ele arma situações, mas quando você ora, Deus protege. A palavra do Senhor diz que nossa vida é entregue à morte todos os dias, mas por causa da misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos. Sabia que hoje você recebeu livramentos? Então não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar pela sua casa, pelo seu marido, pela sua esposa, por um ente seu que você talvez já faz até um certo tempo que você não vê, mora distante, mas você sabe que ainda não se converteu. Ore por ele, interceda por ele, por ela, clame, levanta um altar de adoração na sua casa, um tempo pessoal com Deus, particular. Se você, às vezes tem gente que tem vergonha de orar na igreja em público, tanta gente, e a gente fala assim: mas eu não sei orar direito, tenho vergonha de orar perto das pessoas. Você vai então no seu quarto, você tranca o seu quarto, entra lá só você e Deus, e a palavra diz que quando você entrar no seu quarto, você orar a Deus em secreto, o Pai que te vê em secreto vai te abençoar. Sabe por quê? Porque Ele ouve a sua oração. É uma referência, Jó era uma referência de homem que orava. Veja aí comigo no versículo 5. Versículo 5 diz assim, aqui: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó de vez em quando? Não, continuamente. Todos os dias Jó orava pela sua família, orava pelos seus filhos, santificava os seus filhos, abençoava a sua casa. Você já teve algumas oportunidades tremendas, e às vezes eu mesmo também, e a gente às vezes desperdiçamos essas oportunidades. Sabe aquele seu filho que ainda não se converteu e mora com você na sua casa?
Quando ele sair para ir trabalhar, ou eu não estiver em casa, vai lá na cama dele, põe a mão sobre a cama, sobre o travesseiro, e fala: Senhor, quando ele deitar aqui, que ele venha sentir o abraço do Senhor, que ele venha sentir a presença do Senhor, sabe? Eu tenho certeza que naquela noite, quando ele deitar, ele vai sentir a presença de Deus ali, porque Deus ouve a sua oração. Ore por eles, prepare, sabe, na presença de Deus, momentos de adoração, louvando a Deus também pela sua família. Você já agradeceu a Deus pela sua família? Pelos filhos, um coração grato pela esposa, pelo marido. A gente só reclama da esposa, né? Ai, mas ela não muda, fez a comida sem sal de novo, né? E a gente reclama, a gente murmura, a gente fala tantas coisas. Comece então agora a agradecer a Deus pela sua esposa, agradeça a Deus pelo seu marido, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pela sua igreja, pelo seu trabalho, até aquele salário que você vê que é tão pouco, mas agradeça a Deus por esse salário. Até quando o pastor estava aqui falando sobre os dízimos e ofertas, né, da construção, né, interessante, nós louvamos a Deus, esse tempo que nós passamos aqui, mas aqui é lugar, mas nós vamos construir ali, mas nosso coração não está em colocar pináculos de ouro, né? Fazer uma mega igreja, não é isso. Nós só queremos um espaço maior para agrupar um número maior de pessoas, porque são almas que perecem e que precisam da glória de Deus. Já imaginou uma igreja aqui com 3.000 pessoas ali sentadas ouvindo a palavra? São 3.000 pessoas, são 3.000 almas que vão povoar o céu, são 3.000 almas que estão ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que Ele disse, seu parente pode estar sentado do lado. Então não está no nosso coração, sabe, essa arrogância, esse negócio, que temos que ter uma igreja grande. Não é isso, são almas, e uma alma que é arrebatada do inferno, essa vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. É isso, é essa a intenção. Porque quando o Senhor Jesus voltar, não vai ficar nada, nós vamos subir, vai ficar aí os templos, vai ficar as coisas aí. Então nós vamos louvar ao Senhor pelo que temos, agradecer ao Senhor pelo que temos, né? Agora eu pergunto, como eu posso amar mais a minha família? Como é que você pode amar mais a sua família? Como é que você pode amar mais os seus filhos? Como é que você pode amar mais a sua esposa? Como é que você pode amar mais o seu marido? Como é que você pode amar mais a sua casa? Pergunte a si mesmo, será que eu posso fazer alguma coisa em função da minha família? Será que essa semana aqui, eu posso chegar para o meu pai e fazer um elogio para ele? Olha, pai, faz tempo que eu não falo isso, mas cada ano que passa, o senhor não fica mais velho, o senhor tem transmitido uma experiência, que às vezes o que a gente ouve, né, pai, cada ano que passa o senhor está mais velho. É o ciclo natural, né? Até outro dia eu vi uma matéria aí sobre o ciclo da vida, né? E as pessoas acabam vivendo com rancor no coração, murmurando, reclamando, porque não aceitam. Por exemplo, quem tem 20 anos aqui? Levanta a mão, tem alguém de 20 anos? Essa é a melhor etapa da sua vida, porque você está vivendo 20 anos. Quem tem 40? 40 anos, opa, 40. É a melhor fase da minha vida, sabe por quê? A melhor fase da sua vida é a fase que você está vivendo, é essa fase agora, mas as pessoas ficam tão preocupadas, né, de esticar aqui, né, esticar aqui, os que tem, né, irmãos, insatisfeitos pelo que são, pelo que estão vivendo. Irmãos, agradeça a Deus pelo que você é. Se o seu cabelo é enrolado, fala: Senhor, obrigado por esse cabelo enrolado. Se o seu cabelo é liso, obrigado por esse cabelo liso. Senhor, se eu vou fazer 41 anos, Senhor, obrigado pelos 41 anos, eu vou viver intensamente esses 41 anos, eu vou louvar ao Senhor por esses 41 anos. Louve a Deus pelo momento que você está vivendo. Mas aí fica, sabe, murmurando, reclamando, sabe, sem alegria, triste, frustrado, toda vez que olha no espelho, esse cabelo, essa ruga, nasceu uma espinha bem na ponta do meu nariz, e aí fica,
insatisfeito. Irmão, olha para a vida, sabe? Agradeça a Deus, louve o Senhor, ame mais as coisas que Deus tem te dado. Às vezes Deus traz uma bênção sobre você, você fala amém. Por exemplo, você está vivo. Eu acho que aqui ninguém está morto, mas você está vivo. Você já agradeceu ao Senhor por você estar vivo hoje? Né? Quantas pessoas partiram sem Cristo, estão perecendo num lugar terrível. Então louve a Deus pela sua vida. Quando você chegar em casa, amanhã quando você acordar, ver o sol, Senhor, obrigado por esse novo dia, Senhor, eu quero viver com alegria, sabe? A perna está doendo, Senhor, obrigado, mas eu sei que o Senhor pode me curar, não vou murmurar, né? E aí então, Jó era um referencial na família porque confiava em Deus e não nas riquezas. Talvez você fale assim, mas Jó era um homem rico. Jó tinha tudo, né? Tinha um carro conversível, tinha a comida na despensa à vontade, caviar, né? Filé mignon, os bifes eram de filé mignon, né? Ele tinha bastante gado, né? Tinha jumenta. Olha comigo aí no versículo 3. Diz assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, o camarada aqui, ele não era, sabe, pobre financeiramente. Ele tinha muitas posses, uma mansão, uma casa boa, um carro bom. Ele tinha, sabe, as melhores cortinas, sabe, torneira elétrica. Não, na época não tinha torneira elétrica, mas, sabe, ele tinha o melhor, o top de linha, ele tinha na casa dele. Mas tudo isso não se comparava com algo tão precioso que ele tinha, que era o coração em Deus. O coração, quando eu li essa parte, eu falei assim, Senhor, esse cara, eu vejo assim, eu falei, Senhor, ele era crente mesmo, ele tinha que ser crente mesmo, porque se ele não fosse crente, ele tinha blasfemado contra Deus, porque agora a situação começa a acontecer algumas coisas na vida dele. Você sabia que a gente conhece o crente quando ele passa pela prova? Pisa no dedão dele, vê o que sai da boca, dá uma martelada no dedo dele, vê o que ele faz. Será que ele vai te revidar? Preste atenção comigo, versículo 13 do capítulo 1 de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a ele. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Nada de novo aí, nada de boa notícia. Quer dizer, os seus bens foram levados embora, e os seus servos foram mortos. Chegou uma má notícia para ele. Aí continua: falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Só escapou ele para trazer a notícia. Não bastando isso, olha o versículo 17. Falava este ainda, depois do segundo, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre eles os camelos e levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Mais uma notícia, a terceira notícia terrível, né? Agora olha o verso 18, na quarta notícia.
Também este ainda falava, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos, quando mexe nos bens, quando você bate um carro e estraga tudo, você fala assim: graças a Deus eu saí ileso, não me machuquei. Os bens materiais a gente pode recuperar, não é assim que a gente fala? Então os bens foram embora, todos os bens de Jó foram tirados. Aí toca naquilo que ele mais gostava, nos filhos e nas filhas. Imagine você perder todos os filhos, 7 homens e 3 mulheres. Imagine você perdendo seus filhos, indo embora, tirando aquele bem precioso, algo que você ama. Eu não vou nem perguntar o que você falaria para Deus numa hora dessa. Jó, ele chega no versículo 20 e olha o que ele fala. Então Jó, ou melhor, o que ele faz? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e blasfemou? Adorou. Ele adorou. E aí então, depois que ele recebeu todas aquelas más notícias, depois que seus filhos morreram, depois de chegar essa notícia para ele, ele então rapa a sua cabeça. Não estou dizendo que você tem que rapar a sua cabeça, não estou dizendo que você tem que rasgar a sua roupa, mas aqui é uma atitude de se humilhar na presença de Deus. Ele se humilha na presença de Deus, e ele então adora a Deus. Sabe o que é adoração? É prestar culto a Deus, é levar até Deus a sua gratidão, é levar até Deus a sua vida. Então ele adora a Deus, e ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Irmãos, falar isso, amém. Ele está relatando: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar, ou seja, perdeu tudo. Mas o interessante é o que vem depois do ponto e vírgula. Ele diz assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não, na verdade é lógico, ele fala quem que foi Deus, quem deu, foi Deus quem tomou, mas na verdade, irmãos, todos nós passamos por batalhas espirituais, nós passamos por lutas, e às vezes vem algumas coisas que não nos agradam em nossa realidade. Sabe, a perda de um trabalho, de um emprego que você era tão bem remunerado, a perda de um namorado que você gostava tanto, de uma namorada que você gostava tanto, a perda, sabe, talvez de um ente querido. Não foi Deus quem tirou, aconteceu, às vezes, diante de certas coisas que estavam acontecendo, acabou indo, o inimigo armou talvez alguma cilada. Eu quero te dizer uma coisa: nem sempre, quando as pessoas te acusam, dizendo que talvez há algum pecado na sua vida, você está em pecado. Sim, que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas irmãos, Jó, o próprio Deus disse a ele é homem, disse a Satanás, ele é homem íntegro e reto. Ele não estava ali na condição de um erro, de ser um pecador, que estava pecando, como consequência do pecado vieram todas essas coisas. Não foi isso. Talvez você está passando por uma prova, não é porque você pecou ou fez algo errado, mas você está sendo provado. O seu coração está passando por um amadurecimento. Deus permitiu que Satanás tocasse, e ele então era um homem rico, mas o seu coração não estava nas riquezas, tanto que ele diz: bendito seja o nome do Senhor, e no versículo 22 diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja, queridos, Jó tinha um coração cheio, não das riquezas, mas da presença de Deus.
Ele poderia falar assim: Senhor, oferecia sacrifício pelos meus filhos, eu orava todo dia pelos meus filhos. Será que o Senhor não ouviu minha oração? Tanto ouviu que cuidou até o momento, e Deus cumpriu com a sua palavra. Sabia que você tem orado, Deus tem ouvido a sua oração? Talvez você tenha questionado e falado: Senhor, mas aconteceu, eu pedi um livramento e o carro bateu. Irmãos, você tem cuidado, de certa forma, você tem colocado diante de Deus, você tem orado, você tem pedido ao Senhor, e Deus tem ouvido todas as suas orações. Agora, Deus, Ele é fiel, e se você não blasfemar contra o Senhor, confiar no Senhor e não nas coisas deste mundo, você pode ter certeza que os propósitos de Deus irão se realizar na tua vida. Deus é bom, e Ele tem o melhor para você. Você pode ligar no noticiário e ver um monte de notícias ruins, mas Deus tem o melhor para você, que confia nele, que anda em seus caminhos, que está na presença do Senhor, que está, sabe, com aquele desejo no coração: Senhor, eu ainda sou tão falho, mas eu quero andar na sua presença, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero aprender a ser um servo de Deus. Quando você começa, você olha para si e fala: Senhor, tem tantas coisas erradas que eu faço, tem tantas coisas erradas que eu estou cometendo, mas eu quero um dia ser um servo mesmo, obediente à sua palavra, andar na tua presença. Eu quero errar menos, porque errar sempre a gente vai errar, mas eu quero errar menos. O Senhor ouve a sua oração. Talvez você orou pelo seu filho, e o seu filho foi embora. Você cuidou dele, enquanto Deus permitiu. E o interessante é que Jó não blasfemou. Um dia a mulher chegou para ele, a mulher dele, ele havia perdido tudo, estava com várias chagas no seu corpo, ele pegava cacos de telha e se coçava o seu corpo, e coçava. Sua mulher chega para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele fala assim: mulher, você fala como uma louca, eu sei em quem eu tenho crido, eu creio no meu Redentor, eu sei que Ele vive. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. Talvez alguns iam falar: Senhor, não dá para te seguir, não dá para seguir a Jesus porque minha mulher não quer. Mas você quer seguir a Cristo? Enche o seu coração da presença dEle. Não importa, mesmo que a tua mulher te afronte dentro das quatro paredes, na igreja não, né? Que os outros vão ver, mas mesmo que ela te afronte lá dentro das quatro paredes, mesmo que o teu marido te afronte lá dentro das quatro paredes, mesmo que você ouça algumas humilhações, creia em Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, e se você confiar nele, com certeza você vai ver a glória do Senhor sobre a tua vida, e você vai poder declarar: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu quero viver na presença desse Deus Todo-Poderoso. Não é um qualquer, Ele é o Todo-Poderoso. E aí então Jó declara isso: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora leia comigo, um pouco mais para frente, no livro de Salmo, no verso 128, de Salmo. Veja como a palavra do Senhor fala a respeito do homem que teme a Deus. Jó foi um homem temente a Deus, um referencial na família. Hoje nós estamos precisando de pessoas assim dentro das nossas casas, que sejam um referencial. Você pode ser um desses, você pode ser um referencial na sua casa. Olha o que diz aí no Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua casa será abençoada. Você crê? Irmão, é coração diante de Deus. Você vai passar pela prova, mas vai saber que Ele está com você. E lá no livro de Jó, capítulo 42, para a gente encerrar, o último capítulo de Jó, no versículo 5, ou melhor, a partir do 1, ele fala assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Lembra que ele era rico? Agora ele é mais do que lá naquela vez que ele era rico, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira. Aí você pode ler esses nomes, se você quiser escolher para um filho seu, você que sabe. E no versículo 15: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus filhos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus cuida de você. Está passando pela prova, está passando pela luta, o inimigo está tentando fazer você desistir. Creia que você tem um Deus que te ama e que está torcendo por você, e que quando você não conseguir, Ele mesmo te ajuda. Isso aconteceu comigo. O Senhor me libertou de uma vida totalmente errada, e hoje eu estou na presença de Deus, aprendendo com Ele. Eu pergunto nessa noite: será que já não chegou a hora da gente tomar uma decisão e falar: Senhor, eu quero ser um referencial na minha casa, não quero mais ser um motivo de escândalo, não quero mais ser o motivo das brigas, não quero mais ser o motivo de tantas coisas ruins que têm acontecido na minha casa. Eu quero ser um referencial. Se você quer ser um referencial na sua vida, Deus é poderoso para fazer um milagre no seu coração nesta noite, se você quiser. Se você pedir a Ele, se você orar a Ele, você pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração, e você pode ser diferente. Aí entra a sua fé. Eu quero ser um referencial na minha casa. Amém?
Eu gostaria de orar com você agora. Gostaria que você baixasse a sua fronte. Você colocasse a sua vida agora diante de Deus. E lembrasse desse Jó, que foi um referencial na casa, na família e para os amigos. Você que deseja ser transformado, você que quer ser um referencial para as pessoas, para essa humanidade, para a sua família, para os seus filhos, peça a Ele agora, para transformar o seu coração. Peça a Ele para estar te ajudando. Fala: Senhor, eu não quero mais ser dessa forma, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado pela Tua palavra, eu quero caminhar na Tua presença. Me ajuda a permanecer no Teu caminho, a andar no Teu caminho. Me ajuda, Senhor, a ser um servo verdadeiro, sabe, nos meus deslizes, nas áreas fracas, nas áreas de fraqueza. Muda, Senhor, me ajuda, me fortalece, faz de mim, Senhor, um vaso novo em Tuas mãos. O meu coração vem estar firmado no Senhor, que o meu coração não vem estar firmado na família em si, na esposa, nos filhos. O coração de Jó não estava firmado nos filhos, não estava firmado na mulher, não estava firmado nas riquezas, mas estava firmado em Deus. Que o seu coração vem estar firmado em Deus. Enquanto toca esse louvor, vai falando com Deus. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje Converse com a Ele. salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Comece a agradecer a Deus por você estar aqui nesta noite, por Deus ter te abençoado tanto, derramado suas bênçãos. Como Zaqueu, eu quero subir. Jesus não quer estar ao lado do seu coração, mas Ele quer estar no centro do seu coração. Convide Ele para estar no centro do seu coração, que Ele venha ser tudo realmente para você. Somente Ele, que nada neste mundo venha ocupar o lugar que pertence a Ele. Nada, nem um namorado, nem uma namorada, nem riquezas, nada neste mundo vem ocupar o lugar que foi feito especialmente para Cristo. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença e declaramos, ó Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor. Diante das provas, diante das lutas e dificuldades na qual nós temos passado, nós declaramos, ó Pai, no nome de Jesus, que nós vamos tomar essa decisão de confiar no Senhor. Eu quero sentar, ó Pai, na bicicletinha com o Senhor. Eu quero confiar em Ti, ó Pai. Ainda que eu venha sentir um frio em minha barriga, eu quero confiar no Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos que aqui estão, que ouviram esta palavra, Senhor. Fortalece o coração deles, enche eles, ó Pai, da Sua presença. Que jamais, Senhor, eles venham sair dos Teus caminhos, e eu também, Senhor, que jamais eu venha sair dos Teus caminhos, mas que nós venhamos permanecer, ó Pai, até o fim, confiando no Senhor, crendo que o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor sempre estará presente conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Nunca desista. Deus está mais perto de você do que o que você pode imaginar. Amém? Aleluia. Jesus merece. Aleluia. Tua majestade